Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui do seminário IWE Pod BH. Prazer ter você aqui conosco. E hoje, mais um dia daqueles maravilhosos, nós vamos compartilhar bastante coisa. Eu já quero começar pedindo o pessoal se apresentar. Algumas ilustres estrelas aqui. Eu, como sempre, tive muito mais capacitados que eu para estar aqui. Eu sou o Lucas, por enquanto, host desse podcast. Congrego lá na IMWX. Estou lá com o pastor Glauber há quase 10 anos. Bom, meu nome é Nísio, tô aqui também como seminarista, participando aqui, graças a Deus, né? Deus abriu as portas aí para a gente poder estar crescendo aí no conhecimento, na graça, né? Sou membro da terceira igreja, né? Terceira igreja aqui, IMW, né? No Industrial. Legal. E estamos juntos aí, né? Caminhando, buscando conhecimento e crescendo na graça, né? Show. Meu nome é Márcia, eu faço parte aqui da IMW1, né? Eu sou sócia do pastor Jefferson Ross. Que desacerto. O melhor professor. Tem que puxar, né? Olha lá, ó, vai que... E graças a Deus, né, também aí fazendo seminário, aprendendo um pouco de Senhor e aqui, né, para fazer a obra do Senhor. Bom, pessoal, meu nome é Fábio, né? Eu sou lá da cidade de Santa Maria de Itabira. Eu tenho como pastor o pastor Isaac, lá da cidade de Itabira, também seminarista. Tenho vivido essa experiência com muita intensidade. Bora lá. E bora lá. Show de bola. Então, eu queria começar com uma pergunta que eu acho bem interessante, né? Eu acredito que é um bom caminho pra gente começar. Como que a gente define tradição? Cara, assim, ó, o que é tradição e o que é cultura, o que é moda, o que é do momento, e o que é tradição pra gente dar um pontapé inicial aí. Tradição, eu creio que é algo que você vai desenvolvendo de acordo com a circunstância que você está passando. E você vai adotando aquilo como uma tradição, né? E também você pode modelar de acordo com o tempo presente que você está. Ou mesmo você pode trazer aquilo também do passado. Eu vejo dessa forma. Essa definição. Eu vejo que tradição é algo que está assim arraigado, né, no nosso passado, na nossa cultura, né, naquela forma de viver nossa, né, que vem lá dos antepassados e que vem passando de geração em geração, né? Isso seria a tradição, né? Aquilo que vem nos acompanhando lá de trás. Consolida a fé, né? Consolida... Isso, exatamente. Tradição eu como sou do sul, né, lá a tradição é muito forte, a tradição gaúcha, né, tem na raiz aquela maneira forte de ser, muitas vezes grosseira de ser. A tradição para nós é isso, é a maneira de vestir, a vestimenta, né, que eles, é tudo diferente. Então agora fazem 2 anos que estou aqui em Minas, para mim é tudo diferente também, né, aqui tem a tradição deles também, pão, né, o queijo, claro. O queijo. Aí são tradições, né? A tradição aqui de Minas já acalmou seu coração, irmão? Já amoleceu, já... já deixou assim a coisa mais leve, você sabe, menos duro. É verdade. Funcionou? Na verdade, assim, eu abro a boca assim, as pessoas assim, é gaúcha, né? E aí eu tento, já fazem 2 anos e pouco que eu tô aqui. Já larguei o bar? Mas ainda puxa bastante, né? Mas aqui a tradição é muito boa. Legal, né? Gostoso. E partindo da ideia mesmo de igreja, né? Um ambiente congregacional e tal, como é que a gente pode pensar nas tradições? Elas são mutáveis ou imutáveis, né? Dentro do ambiente de igreja? Pensando assim, ó, igreja, congregação, Cristo, corpo de Cristo. Pensar em tradições disso aí, como é que vocês veem? É algo que, assim, dá pra mudar, dá pra adaptar, ou é inegociável, é imutável? Eu acho que devemos ter um equilíbrio. Nós devemos ter um equilíbrio, né? Temos que ter um ponto de equilíbrio. Tem coisas que realmente são de ganho para nós como cristãos, e tem coisas que a gente pode abandonar para que haja um crescimento. Então é algo negociável, sim. Eu vejo dessa forma. Mas como que eu vou definir assim, ó, tal coisa dá pra abrir mão?
tal coisa eu posso adaptar, tal coisa é isso aqui a gente não toca, isso é inegociável. Talvez podemos falar de algo que é costumes. Algo costumeiro, eu acho que dá pra gente negociar, sim. E eu não sei qual a oposição dos irmãos. Eu vejo que na cultura, né? Assim, porque a cultura que vem na nossa fé, na nossa religião, né? Vem trazendo de geração em geração e a gente, muitas das vezes, continua seguindo aquela cultura. Tem algumas coisas que tem que ficar no passado, não como mensagem para que a gente possa aprender, né? Mas, assim, na prática mesmo, muitas coisas, igual o Fábio mesmo falou, a questão de usos e costumes, né? Igual eu já tive em determinados ministérios que adota esse tipo de uso e costume. Então, quer dizer, lá atrás era muito forte, né? A gente tem, e agora, não que a gente vai radicalizar na mudança, mas a gente não tem que colocar aquilo como sendo uma regra, né? Querer adaptar a pessoa àquela vestimenta, por exemplo, né? É um exemplo do uso e costume, né? Sim. Mas algumas outras coisas não tem como abrir mão, né? Da nossa fé, por exemplo, da nossa prática de cultuar, né? Então, tem muitas coisas que a gente tem que manter. Isso é ganho para nós, né? Eu vejo assim, dentro desse, pegando o gancho do que ele diz, por exemplo, a minha mãe me ensinou que seria uma falta de respeito você ir à igreja com boné, né? Com boné, com algo dessa forma. Eu cresci com esse pensamento, só que hoje eu vejo que é totalmente tranquilo a gente tratar com isso, né? Então, seria costume que hoje a gente adaptou para viver de forma leve, de acordo com aquilo que o Evangelho prega, né? Algo que não vindo do homem, mas daquilo que a gente vê que é a vontade do Senhor, que é nos proporcionar liberdade, né? E trazer essa liberdade para quem você quer que esteja próximo de Cristo. Sim. Certeza. Antes do dia, inclusive agora o irmão falando, eu lembrei, nós estávamos no GCEL e o pai do pastor dos jovens aqui, ele estava comentando isso, né? Ele também veio da Igreja Assembleia e ele estava falando isso, né? Que, imagina assim, ele também foi criado. Deus o livre de entrar na igreja de boné. Aí, quando eles começaram a vir para cá, o filho dele, né, não, meu filho não pode, mas pai, o que tem a ver o boné com a minha vida diante de Deus, da presença de Deus? E até há poucos dias também eu estava conversando com um amigo meu e eu estava falando isso para ele. Ele disse, porque no nosso tempo era simples, que Deus o livre, um jovem fazia alguma coisa, já ficava em disciplina, já era, né? E eu digo assim, e havia realmente santidade naquela época? Realmente eu era só assim, aquela, né? Aquela ilusão assim de que, tu não faz de medo, entendeu? Aí, hoje em dia, realmente a gente vê a própria, né, a nossa igreja dos jovens, assim, a gente vê eles, mesmo com boné, mesmo com a calça rasgada, com o cabelo comprido, mesmo nos meninos, mas vê a santidade, vê a vida de Deus na vida deles, entendeu? Então, eu acho que mudou muita coisa e muita coisa para melhor. Muita coisa que era tradição, né? Coisa que a ponderação cara, tem santidade? Eu acho maravilhoso essas perguntas, assim. Tem santidade no paletó? Sabe? Eu tenho que ter o paletó para ser santo? Entende? Mas é fato, Deus tem derramado algo novo, né? Não só na nossa denominação, mas no nosso tempo. Isso é inegável. Mas e aí? E as tradições boas? Sabe? Assim, coisas que virou tradição. Cara, círculo de oração. Entende? É uma tradição. Jejum. Aí jejum já virou até mandamento bíblico. Sim. Mas assim, cara, existem coisas boas da nossa tradição, né? Certamente. Coisas que fundamentaram o caminho que trouxe a gente aqui. Coisas que nos proporcionaram chegar onde a gente está hoje. E aí, como é que a gente lida com essas? Ou como é que a gente entende que essas não mudam? Essas são, cara... Eu acho assim que nós estamos num meio termo, né? Eu louvo a Deus porque nós estamos sendo participantes desse tempo. Eu vou só testemunhar sobre algo que eu estou vivendo. Que eu estou liderando uma congregação e a gente recebeu uma família de uma determinada igreja. Eles vinham, né, desses costumes há 40 anos. E ela chegou no nosso meio e aí ela
sem saber se comportar, porque é muito costume. É sobre isso que você está falando, será que isso eu posso, não posso? E aí a gente começa a mostrar para a pessoa, você deixou de ser santo, né? Ou não? Você começa a mostrar para ela o seu comportamento. E aí um dia desse, no final de um culto, assim, e o derramado do Espírito Santo acontecendo, e essa pessoa não podia se maquiar, essa pessoa não podia, né, fazer a sua sobrancelha, que a mulher gosta disso, né, se sentir bem, se sentir valorizada, e são coisas femininas. E ela falou assim, meu Deus, essa palavra fez borrar minha maquiagem. E ela falou assim, que isso? Eu nunca imaginei viver essa experiência. E aí ela falou assim, eu estou amando, eu estou borrando a minha maquiagem, eu estou achando isso uma experiência extraordinária. Isso mexeu profundamente conosco. E o pastor Isaac presenciou isso. Ele falou assim, meu Deus, nós estamos vivendo o tempo excelente do Senhor. Não com imposição, mas através do entendimento do manifestar da graça, do Espírito Santo através de nós. Isso é extraordinário, né? Isso é maravilhoso. E aí a gente tem que fazer esse ponto de equilíbrio. Saber reter aquilo que é necessário manter como tradição, como aquilo que é bom para nós, para a gente manter um equilíbrio e dar sequência, né? Eu vejo dessa forma. Sim. Eu acho que eu sou o mais novo convertido aqui. Eu não tenho nem 10 anos de conversão. Tu não tem mais que eu aí nessa caminhada, né? E aí, às vezes, a gente conversando com alguém lá na igreja, a gente sempre fala, principalmente o pessoal mais antigo, super saudosista, né? E aí o pessoal sempre comenta de um período que eu acho que foi marcante na igreja no Brasil, foi a calça jeans. Lembram disso, assim? Ah, pode usar a calça jeans, não pode usar a calça jeans. E vocês fizeram me lembrar do testemunho de uma irmã. Ela conta que em determinada situação lá, já sabiam que autorizar o uso da calça jeans, e uma irmã comprou, assim, umas 20 calças jeans, assim. E aí, no culto anterior ao concílio, ela já vendeu um tanto de calça jeans. E aí, na outra semana, um tanto de irmã de calça jeans. E essa irmã, ela conta, né, que ela falou, o coração desse povo não tava em Deus. Tava na calça jeans. Eles queriam calça jeans. E tal, e a calça jeans. E ela chegou até a passar um tempo em outra denominação e tal. E aí, o próprio Espírito tratou nela. E aí, hoje sempre quando a gente sai pra conversar alguma coisa, ela fala, cara, como Deus tem tratado em mim. E aí foram vários detalhes, por exemplo, ela não usava brinco, sabe? Não podia usar calça, não podia usar um batom. E aí eram tradições que um dia ela entendeu que, cara, Deus não vai deixar de tratar comigo, Uma coisa muito forte que aconteceu comigo foi quando eu ainda vim visitar, eu não tinha vindo morar aqui ainda, há uns 3 anos atrás, e eu vim aqui e eu quis visitar a igreja de Lagoinha. E eu cheguei lá, uma decepção da minha vida, porque eu via sempre a Lagoinha branca, com as bandeirinhas, cheguei lá, a igreja toda preta. Eu, não, a Lagoinha preta? Não, não. E aí eu perdi de estar lá, de receber do culto, porque aquilo pra mim, assim, foi uma decepção. Não era aquela Lagoinha que eu queria conhecer, não era aquilo tudo que eu via. E até nisso, né, então, hoje, né, a gente tem a igreja dos jovens é preta, e eu, né, convivo aqui com os jovens. Maravilhoso por isso. São uma bênção, são, né, pessoas mesmo de Deus, ver a vida de Deus na vida dos jovens. Então, isso aí pra mim, assim, foi uma tradição, assim, que caiu, assim, realmente, assim, que não tem nada a ver a cor da igreja, entendeu? É assim como também não tem a ver a calça jeans, né? Não tem a ver o batom, não tem a ver essa situação. Então, muitas vezes, a gente olha muito para aquilo que está ao nosso redor, esquece de olhar para o foco, para o principal, que é Jesus. E aí a gente se deixa levar por essas tradições, né? E essas... Eu creio que cada um quer defender essa tradição, só que ele se perde. Porque o evangelho, ele renova, né? É algo que vem nos moldando, renovando nosso pensamento. Romanos 12, né? Romanos 12. O que acontece? Você está no ministério, você tem que estar preparado para receber a prostituta, você tem que estar preparado para receber o drogado, e você acha que o drogado vai chegar ali de paletó, igual a gente está falando? Não, ele vai chegar de bermuda, ele vai chegar de boné, tatuado, porque ele precisa ser curado. E se nós estamos presos àquilo que é tradição, que é costume meu,
não, isso ninguém toca, isso ninguém vai se mover. Nós vamos deixar de fazer a vontade do Senhor. Né? Porque os tempos são diferentes. Nós estamos vivendo uma geração diferente. É igual você falou, você deixou de receber porque a sua mente estava condicionada a algo que era tradição. Você deixou de receber, de participar de algo maravilhoso para o seu crescimento. Né? Mas através do Espírito Santo, convenceu você, né? De largar, deixar de lado aquilo talvez que foi implantado em você. Não que seja a sua vontade, mas isso vem da criação. Isso vem enraizado em nós através dos pais, avós. É coisa que vem lá de trás. É tradição, né? Sim. A ideia é tradição. E eu acredito que um bom filtro, assim, da gente nivelar as tradições é a Bíblia. Verdade. Sabe, assim, ó. É lógico que existem coisas que são tradições, mas boa parte delas tem que vir da Bíblia. Sabe? O que a gente não negocia é o que tá na Bíblia. Cara, é princípio, é bíblico, inegociável. Sabe? E aí, talvez o grande desafio é esse ponto de equilíbrio entre amar a tradição, porque sem ela nós não estaríamos aqui, sem ela a gente não conseguia chegar aqui onde a gente chegou, tudo que a gente vive em partes e bem em partes mesmo, né, claro, obra do Espírito Santo, mas em parte mérito de homens que foram fiéis a uma tradição, foram fiéis à Escritura, foram fiéis à Bíblia. Agora, a pergunta é, e a gente já está até meio pincelando isso, né? Por que eu preciso contextualizar a igreja? Por que eu preciso, hoje, abandonar alguns paradigmas, quebrar alguns paradigmas que foram construídos e partir para uma contextualização de igreja? Por que eu preciso tanto disso hoje? Por que isso hoje no nosso meio é tão fundamental? Eu creio que se a gente ficar preso a esse passado, nós podemos parar de pregar esse evangelho da graça. Porque não vai ter significado. Como que vai haver uma conversão genuína de alguém se nós não movermos a favor disso? Sim. Não tem como. Só nós vamos ficar malhando o ferro frio. Né? Então nós temos que contextualizar. Nós recebemos um jovem também na nossa igreja. Eu tô falando da minha igreja, gente, porque eu amo a minha igreja, tá? Então Bem-vindo ao clube, irmão. Acho que é jovem, realidade O geral. cara chegou todo tatuadão e vindo de uma situação assim de escárnio, sabe? E chegou no nosso meio, eu já abracei ele, eu falei que amava ele e aquilo chocou ele. Porque a sua casa é uma casa cristã que fizeram o contrário com ele. Porque talvez ela estava tatuado, colocaram ele à parte e nós fizemos o contrário, nós abraçamos aquele jovem. E num espaço tão pequeno de tempo, ele reconciliou com o Senhor, ele viu uma necessidade de estar firmado numa igreja, encontrou uma namorada, casou com essa moça, hoje ele tem uma família, a esposa está grávida, o cara só sabe falar de Jesus. Ele não fala outra coisa a não ser Jesus. Talvez nós estivéssemos presos a tatuagem, não, isso aqui vai ficar estranho. Não, que coisa desagradável. Por isso que nós temos que partir para esse caminho do novo. Nós temos que fazer isso. Para que seja manifesto o poder de Deus na vida dessas pessoas. E a despeito dessa contextualização ali, ela tem que ser feita, mas tem que ser feita de uma maneira consciente, né? Porque para que a gente não exclua, né? Igual o Não falou. A gente não comece a colocar parâmetros demais para excluir as pessoas, né? Então a gente tem que sim manter algumas tradições que são necessárias, porque sem elas a igreja, até a própria palavra mesmo, né? Ela vai nos dar base para que a gente continue, né? Da forma que ela é, igual os irmãos citaram aí mesmo, né? Nós não podemos conformar com esse mundo, mas temos que transformá-lo, né? Com a renovação da nossa mente, quer dizer, a nossa mente tem que estar aberta para o novo, né? Mas ao mesmo tempo nós temos que manter esse equilíbrio para não deixar cair as coisas que são tradições que mantêm a igreja de pé também, né? Igual o irmão citou o ciclo de oração, por exemplo, né? Que eu acho lindo, eu acho maravilhoso, né? As irmãs que se empenham, eu falo irmãs porque na maioria das vezes são elas, né? São elas. Fica a dica aí, ó, pros homens, aí se envolvam no coração. Então, assim, elas se empenham, se esforçam e estão ali, são colunas da igreja, né? Porque São tradições basilares, né? isso, então não pode abrir mão,
né? Eu faço parte do grupo de oração aqui, né? E é tremendo, assim, como a gente ora e Deus opera, Deus age através da oração. Então, é como o irmão falou assim, não pode deixar, né, de ter a oração na igreja. A gente não vê muitos jovens participando, mas a gente agora está incluído. Inclusive, a irmã Inês, a nossa líder, né, do nosso grupo, e ela se Márcia, vamos colocando, né, vamos colocando as meninas, as mais jovens, e a gente vai ensinando, né, para certos tipos de intercessão, a gente coloca as mais experientes, mas elas vão aprendendo, né, mas tem que continuar, com certeza, essa é uma tradição que hoje em dia sempre vai ter que ter na igreja, né, porque a oração é o nosso combustível, né. É interessante que a gente falando de tradição, tradicionalmente são as irmãs mais, já de mais tempo de igreja, né? Tem pessoas... Toque, né? Essa hora eu puxa o microfone mais perto, eu vou tocar. Amém. Só pra falar. Tá. Pode falar. Então é por aí. Normalmente, essa tradição, a gente às vezes deixa de participar justamente por causa disso. Não, tradição é as irmãs e são as irmãs mais, né, vividas na igreja. Então pra velho, né? Eu ainda não uso coque, né? Mas é. Deixa eu confessar um pecado pra vocês, gente. Eu casei de coque, ó. Entendeu? Casei de coque, pô. Graças a Deus não é pecado, né, gente? Mas assim, e aí eu lembro que teve uma galera que veio assim, tipo, que isso, você é crente, casando de coque, cabelo amarrado, que não sei o que e tal. Aí eu não sei mais hoje se é amor, né? Porque tava muito feio, tadinho-se, porque era da tradição, né? Mas sempre existiu essa ideia, né? E aí, que hoje a gente tem conversado muito é princípio, sabe? Eu preciso ter um círculo de oração, mas eu preciso ter uma vida de oração na igreja, sabe? Eu não preciso ter um título, eis aqui o círculo de oração, mas tem que existir uma cultura fomentada na igreja de oração. E aí eu acho que é um bom ponto até pra gente definir, né? O que eu não negocio? Princípio. Sabe? Princípios bíblicos, jejum, oração, comunhão, discipulado. São coisas que a gente pode abrir mão disso em momento algum, né? Mas precisamos incluir de alguma forma os jovens, essa nova geração, nesse ambiente. Que você está falando, testemunhar mais algo. Por exemplo, o futebol, não sei vocês, a nossa cidade é uma cidade muito religiosa. É uma cidade pequena, muito religiosa. Tem muitas igrejas mais velhas, né? E eles prezam por esses costumes e tradições. E recente a gente está criando um futebol, crentes na quadra. E a gente relaciona com todo mundo, né? A gente quer... Nossa igreja é uma igreja que se relaciona. Tem igreja que não participa conosco. Por quê? Estão presos aquilo que vem lá de geração em geração. Como que nós vamos ganhar os jovens que estão chegando lá no futebol? Nós precisamos contextualizar. E aí é sobre isso. Não é porque é algo para jovem que vai ter palavrão, que vai ter coisas mundanas naquele acontecimento. Não, nós vamos orar, nós vamos pregar o evangelho lá na quadra, nós vamos falar de Jesus, nós vamos ensinar aqueles jovens a comportar com o nosso exemplo, participando com eles e conduzindo-os para a igreja para ouvir o evangelho. Então, nós precisamos contextualizar, né? É isso aí que você está falando. Porque, imagina, o cara vai lá jogar bola de calça jeans. O jovem que nunca foi na igreja. Ele vai pensar assim, mas eu vou ter que ir para a igreja, eu vou ter que jogar bola de calça jeans? Eu conheço os irmãos que jogavam de calça social. É assim? Sim, não, é calça jeans. É para não... Aí dava Deus da assim na barra. Você entendeu? Nós temos que contextualizar. A galera hoje está antenada, só. A galera hoje é antenada. Eles já vão chegando e tendo uma compreensão. Observa o seu modo de falar. Se é receptivo. Se é algo novo. Porque eles vão por isso. Eles vão ter engajamento dessa forma. Se nós ficarmos ali, não, nós temos que comportar dessa forma, é desse jeito, não. Né? E eu creio que o evangelho só vai ganhar. E também a gente tem que entender que essa transformação, porque igual nós estamos falando agora a respeito de jovens, né?
A gente tem que recebê-los como vem, né? Como eles estão. Não tem como você querer impor. Sim. E, na verdade, essa transformação aconteceu com todos nós. É o próprio Espírito Santo que vai fazendo, vai trabalhando na nossa vida, vai convencendo e vai tirando, né, aquelas arestas, aquelas sujeiras, né, vai limpando de dentro para fora, né? Nós temos que, primeiramente, dar o exemplo, claro, né? Nós não podemos deixar de dar o testemunho, um bom testemunho, né, para que eles se espelhem em nós, mas deixar que o Espírito Santo trabalhe. E a gente também dando essa dica, né? Que deixar o fluir do Espírito Santo na vida deles para que eles sejam transformados também. Né? Então é por aí. Né? Mas não faz sentido, né? Igual o irmão tá falando, e jogar de calça jeans, essas tem tudo por aí. Funciona, né? Não funciona. A gente tinha lá no Eitismo uma peteca toda sexta-feira. E aí, com o tempo, a gente começou a descobrir que era o maior ponto evangelístico que a gente tinha. Pessoas que há muito tempo não se relacionavam com a igreja, pessoas que a gente não conseguia levar pra igreja, assim, ó, pro Gessel, não aceito, não vou. Mas daí a gente fala, cara, vai ter uma peteca lá, bora jogar uma peteca comigo, tal, tem uns amigos pra jogar uma peteca ali. Ah, vamos sim, cara, tal. E aí a pessoa chegava lá, aí lá ela descobria que era uma peteca só de crente. Mas assim, ó, era legal porque essa pessoa tinha um contato com o evangelho leve, sabe? Dentro do ambiente dele, a galera ali mais ou menos da mesma faixa etária, dos 22 aos 40, a faixa etária vai do meu próximo ali, mas que já estava vivendo algo de um evangelho muito leve, né? E aí, talvez o grande desafio pra gente que entende que precisa contextualizar é como eu consigo preservar as bases, mas mostrar Cristo ao mesmo tempo de forma contextualizada. Antigamente era o evangelismo, né? Aquele evangelismo ali tradicional, de juntar a turminha domingo à tarde, numa pracinha, né? Violão. Coisa. Hoje é a maneira de vocês... Entregar o panfletinho, né? Coletivo. A maneira hoje que vocês estão evangelizando é assim, né? A gente aqui na igreja, a gente tem um grupo que nós trabalhamos no presídio, né? Que nem assim, o meu pai, meu irmão, que é pastor, né? Eles iam, por exemplo, no presídio, assim, só 2, assim, o com violão, coisa. Hoje a gente tem um grupo, assim, a gente entra 5, 6 pessoas lá, a gente faz um Gessel no presídio da feminino lá, né? No APAC, na verdade, assim, e é maravilhoso. E ali a gente está junto com elas, a gente pode abraçar, a gente pode orar, pode chorar, né? Que tudo isso mudou, né? A forma de evangelismo, a forma até mesmo dos cultos nos presídios, né? Mudou realmente, não é mais como era antes. E é maravilhoso, né? E aí entra a questão do princípio, né? Falar do amor de Cristo é princípio. Com certeza. Fato. Cara, não tem como. Inegociável. Inegociável. Mas panfletar na rua, vocês lembram daquele negócio que parecia um marca-página, assim, que vinha uma imagem da menina com o leão, assim, deitado. E aí vinha as perguntas assim, e aí, o sofrimento vai acabar? Sabe? Cara, isso é tradição, né? E aí, na verdade, o amor, ele continua sendo... Eu vejo que por tempo funcionou. Pra aquela geração, né? Sim, funcionou. Por tempo funcionou, sim. Funcionou bem, com certeza. Funcionou, sim. Foi Nós eficaz disso. Nós somos fruto. Só que hoje não. Aquela ideia, talvez, da igreja entre 4 paredes, ela também tem que sair. A igreja tem que ir pra rua. A igreja tem que ir pros bairros. A igreja tem que ir nos becos. Esse final de semana eu tava ministrando e falei sobre isso. Talvez o dono do imóvel tá pegado demais à igreja. E pode chegar uma hora que se ele falar assim, nós vamos subir o aluguel, a igreja fala assim, nós não vamos aceitar, nós vamos cultuar na rua. Porque para nós é melhor. Talvez você pode pensar assim, não, mas que ideia de louco é essa? Que loucura é essa? A igreja vai pra rua? Não. Porque na rua vai ser mais fácil. Nós já estamos inseridos no meio do povo. Nós temos que ter essa visão. Apesar que ainda é o que todos veem, aquela igrejinha lá, onde todos vão se reunir. Mas e se isso acabar? Nós vamos parar de cultuar? Nós vamos parar de ganhar alma? Não. Nós temos que partir para um outro contexto. Partir para a rua. E assim nós vamos vivendo. E assim nós vamos para o crescimento, para o ID. É aí que eu acho que entra também, né, uma participação interessante dos Gessels, né? Isso. Isso. Os pequenos grupos, eles já estão exatamente fazendo esse papel. Né? E cabe a nós ir para a rua mesmo, buscar as almas, levar para o Gessel, né? Claro, fazer a participação na igreja também em determinado tempo, uma vez na semana, 2, não sei. Mas, assim, é importante isso, né? Sair das 4 paredes, igual eu É falo. uma inserção social mesmo, né? Exatamente.
Porque muita gente, inclusive, só Pode falar. concluindo aqui, muita gente, inclusive, não aceita ir na igreja. Eles podem ir no GECEL, top. Já ouvi gente do nosso GECEL lá, que eles falam isso. A gente convida, não, vamos na igreja, você vai fazer uma visita lá, você agora já está, né, conosco aí firme. Ah, não, na igreja não vou não, tô aqui com vocês, aqui tá bom demais. Aqui... Então, entendeu? Não tem aquela visão de estar indo para a igreja, né? Quer permanecer no GECEL, frequentemente ali, mas não quer ir para a igreja. Não quero mais que isso, né? Não quero mais do que esse ambiente confortável, né? Aí abre uma caixinha complicada, né? Que aí a gente consegue entrar, dá pra fazer mais um podcast aí sobre esse assunto. Quem tá assistindo aí, ó, você quer um podcast só sobre pequenos grupos, já deixa aí no comentário. A gente vai trazer alguns seminaristas aí só de pequenos grupos, pessoal que hoje vive essa realidade. Porque assim, ó, o desafio do pequeno grupo talvez seja essas passagens de bastão. E aí de novo a gente volta pra contextualização, né? Tanto de passar do líder para um líder em treinamento, do líder em treinamento, formar um novo líder, desse irmão que hoje chegou lá no GECEL, que não tem contato com a igreja, não se relaciona com Cristo, com o corpo, com a igreja local, sair do GECEL e ir para a igreja. O grande desafio hoje dos pequenos grupos são essas transições, né? Porque são muito confortáveis. Pô, você chega no ambiente, você é abraçado, aí as suas diferenças, as suas dificuldades, elas são ignoradas, a pessoa te traz para perto, te abraça, começa a te tratar com amor. Aí você já pensa, cara, lá na igreja eu vou ter que... Tem que mudar alguma coisa. Existe um nível de cobrança, né? Que ao mesmo tempo é tradição também. Assim, ó, eu não tenho que ser santo na igreja, eu tenho que ser santo onde eu Todo tô, lugar, né? sabe? São as tradições que vão de alguma forma se encaixando na nossa vida, se encaixando no nosso dia a dia, né? E aí a gente vai tendo que lidar com todas essas nuances, né? E aí... Não, eu ia falar que com relação à questão da igreja, né? Hoje nós vemos muitos desigrejados, né? Uma classe agora que surgiu aí dos desigrejados, por quê? Por causa disso. A tradição da igreja, dentro da igreja, das quatro paredes ali, oprime muito, né? Então a pessoa se torna um desigrejado, né? E vai viver a vida dele fora da igreja. Aí é aquele que aceita ir pro GECEL, mas não aceita ir pra igreja, né? Em algum momento se ofendeu com a tradição, né? Exatamente. Em algum momento o cara se ofendeu com a tradição. Eu lá na igreja lido com pequenos grupos, e aí a gente vê muito disso lá. O cara chega lá e fala, igreja pra mim, eu já tentei. Aí ele fala assim, eu acho mal bonito a pessoa que consegue seguir assim, que nem você, sabe? Acho mal bonito. Não é pesado demais, é duro demais. E aí, geralmente, quando essa frase vem, né, ela vem... Ele teve um desacerto com isso aí. Talvez a tradição foi pesada demais. Não deu conta. Né? Talvez alguém falou pra ele que ele tinha que ser santo o tempo todo. Alguém mostrou pra ele só santidade. Falou pra ele só disso. E falou que sem isso ele não viria a Cristo. De maneira nenhuma. O que ele fez? Eu não dou conta, eu abro mão. Aí definiu santidade como tradição, né? Santidade da tradição. Verdade. Pô, nessa mesa aqui só tem seminarista. Logo, futuros líderes de igreja, já liderando igreja, já pastoreando, né? E alguns ainda que vão pastorear. Nós, como líderes ou futuros líderes, como que a gente consegue, qual que é o caminho legal, e até pra gente deixar para quem tá assistindo esse podcast, caminho legal pra gente trilhar para fazer essa transição ou essa contextualização hoje nos nossos dias? Qual que seria um caminho interessante aí pra gente? Relacionamento. Eu vejo o amor, né? Acho que o amor tem que estar... O amor unido ao relacionamento tem que estar junto. Né? Porque quando a gente... O amor é a base de tudo. Né? Então até você vai recepcionar uma pessoa na sua igreja, tem que ser com amor. Você vai fazer uma visita, tem que ser com amor. Você vai encontrar... evangelizar alguém, tem que ser com amor. Então eu acredito que o amor ele tem que ser a base de tudo, né? E o amor mesmo é que vai trazer esse relacionamento frutífero, né? Mas uma atitude assim, ó, prática, diria pragmática. O que a gente tem que fazer? Qual que é um caminho legal pra gente trilhar? Pra falar, cara, desse jeito aqui, eu não abandono boas tradições, eu não abro mão delas, elas continuam aqui fazendo parte, mas eu também consigo contextualizar e alcançar pessoas que talvez no panfletinho eu não alcançava. Ainda que eu fosse amoroso. Eu tenho um irmão lá na igreja que esses dias a gente tava no encontro de casal lá, eu falei com a esposa dele, falou, seu marido já teve alguém assim que falou,
Não foca a cara desse irmão. Aí o Lucas falou assim, Lucas, eu desconheço esse ser humano. Pensa num cara amoroso. Se ele tivesse aqui, eu já tinha entrado, já tinha abraçado todo mundo. Como é que você... Nossa! Não, cara, que bom você tá aqui. Não, que saudade de você. É esse cara, assim, ó, o tempo todo. O tempo todo. Ele nos constrange com quão amoroso ele é. Mas isso hoje não tem sido suficiente. Entende? O que a gente precisa a mais, assim, ó, na opinião de vocês, pra gente contextualizar isso tudo? Eu continuo na questão do relacionamento. Eu via falando com o meu amigo hoje, na hora que a gente estava vindo. O relacionamento faz com que eu veja o outro. Eu passo a observar o outro. Para que eu tenha aceitação daquilo que ele gosta, daquilo que ele não gosta. Porque tudo a gente tem que fazer em favor de algo. Se eu descubro que ele gosta de café sem açúcar, se eu não relacionar com ele, que dia que eu vou descobrir isso? Já fica a dica, tá? Eu só tomo café sem açúcar. Se eu não souber disso, eu vou colocar café com açúcar para você sempre. E se eu talvez colocar com açúcar sempre, nós dois nos relacionando, no primeiro contato nós vamos nos estranhar, mas nós vamos nos corrigir e nós vamos nos dar bem. Eu passo a respeitar a sua vontade, você passa a respeitar a minha vontade. Eu gosto com açúcar. E aí a gente começa a viver uma nova experiência. Porque senão eu fico naquela que eu quero, o que eu sei que é bom. Não, tem algo a mais. Eu tenho que respeitar os outros. Eu tenho que saber aquilo que ela gosta, o que ela não gosta. Porque aí a gente vai conseguir ganhar muita gente. A gente vai revolucionar dessa forma. Quanto mais a gente relacionar, quanto mais a gente ficar no contato, sabe? E se deixar conhecer uns pelos outros. Eu não posso ficar criando barreira, não. Até aqui você vem, daqui pra cá pertence a mim, não. Deixa vir. Quando se ferir, peça perdão, caminha de novo, porque é assim que Jesus nos ensina. Porque senão daqui a pouco eu sou um desigrejado. Senão eu vou ser esse desigrejado. Se eu não relaciono bem, só eu que sei, só eu que me posiciono, então pra mim ainda eu acho que essa é a chave. Eu vejo que ele tá, na forma que ele explica, né? A gente lembra da igreja primitiva, né? E era assim que era o relacionamento, né? Eles eram comum, tudo comum. Não tinha nem isso é meu ou isso é seu, não. Era tudo em comum. Né? O partir do pão, a Bíblia fala, né? As orações, né? A comunhão. Então, é exatamente isso também. É por aí, esse relacionamento próximo, né? Verdade. É de contato. É de contato. Porque isso cura. Isso transforma a vida do homem. Né, eu sempre falo lá no seminário que nós estamos vivendo um tempo de favor de Deus assim, extraordinário na nossa igreja. Através de quê? Do relacionamento. Tudo é através do relacionamento. Eu preocupo com você, eu quero saber o que você gosta, o que você faz, vamos fazer junto. Você vem comigo, vamos fazer junto. Eu conto contigo, você tem valor para mim. Isso faz com que todo mundo fique doido. Porque tem gente que não sabe ganhar um abraço. A igreja onde eu cheguei, as pessoas não sabiam abraçar. Ou se abraça de lado, ou pega na mão, na ponta do dedo, aquela mão que não aperta. Aquela mão que você não consegue segurar, né? Não tem conexão. Você não sabe se abraça tá né? Não tá querendo. Não, cara, é abraçar. É abraçar. E eu tenho irmão que a gente beija no rosto. É isso que eu ia falar, o ósculo santo que a Bíblia diz. É coração com coração, é contato, é calor. Porque aí acontece. Quando isso acontece, é algo inquebrável. O mundo pode até tentar, mas a gente dá uma desfalecida, mas depois você lembra de novo. Ou a mesma pessoa, assim, que é isso? Você deu uma batida? Vambora. Vamos caminhar. Não faça isso, isso é importante. Olha o que você tem feito. É relacionamento. Não olhar o defeito, né? Não olhar É que nem nosso trabalho lá na PAC, né? A gente ficou sabendo de algumas coisas, assim, absurdas. Mas, assim, a gente não consegue olhar para aquelas pessoas com aquilo que elas fez. A gente olha com os olhos de Jesus. E não só lá na PAC que tem pessoas assim, aqui fora mesmo. Não é porque as pessoas estão lá presas que
né, estão lá pagando por uma coisa, mas aqui fora mesmo, na própria igreja, tem quantas pessoas, né, que feridas, que fizeram coisas assim, e tu não olhar para as coisas que elas fizeram, e sim, o amor de Jesus, né, tu tentar realmente, como o irmão estava falando, abraçar aquela pessoa sem saber ou sem querer saber o que aconteceu. Não, orar, ajudar, entendeu? Estar com ela, amar. E daí, né, entra o relacionamento e entra o amor, né? O cuidado, né? O preocupar mesmo, né? O estar... Imagina uma mulher abusada sexualmente, talvez lá na sua adolescência. Essa mulher vai carregar pela vida toda isso. Essa cicatriz na vida dela. Talvez ela não aceita nem a mãe dela abraçar ela. Aí ela chega numa igreja onde as irmãs todas abraçam umas às outras. E vão lá em casa e faz isso comigo. Vão no salão, eu pago pra você, eu faço sua unha. Isso é transformador, meus irmãos. Isso é extraordinário. Mas isso não tem como sem você relacionar. Se você não pega o telefone, se você não preocupa com a pessoa, se você não demonstra interesse, porque isso é convivência. Ou então eu vou me isolar dentro da minha casa, não vou sair pra nada. Vou no meu trabalho e volto para dentro da minha casa. Não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para isso. Boa. Então a gente pode concluir que o segredo da contextualização é o relacionamento. O ponto de equilíbrio, né, de não abandonar tradições, mas amar e ser grato a elas é fundamental, né? Mas conectar com novas pessoas é relacionamento. E faz sentido, né? Faz muito sentido. Até pelo momento geracional que a gente vive, né? Talvez seja uma das gerações, se não a geração mais carente que a gente já viu. E aí o ponto mesmo é abraçar essa galera, né? É a gente fazer essa ponte, a gente se tornar essa ponte que conecta a tradição com uma nova contextualização de amor, abraçando essa galera sem abrir mão de princípios. Sem dúvida, meus irmãos, o evangelho é transformador. No meu GCL tem um senhor que ele bateu o carro dele essa semana. É um cristão, né? Vem caminhando com as suas lutas, suas altos e baixos. E o que acontece? Ele sofreu um acidente com o carro e aí eu cheguei e falei assim, o que aconteceu com o seu carro? Aí eu vi que ele ficou meio assim. E a esposa já deu um sorriso e aí outros mudaram o assunto. Falei assim, tem alguma coisa aí. Tudo bem, aí passou a situação. Depois eu fui entender que ele foi lá pro sítio dele. Não sei o que ele passou. Eu acho que ele se embriagou, esbarrou o seu carro, foi pro GCL de boa. Imagina se eu me relaciono com essa pessoa com um olhar de acusação. Você errou. Que ridículo. Você fez feio. Primeiro, vou estar fazendo isso diante dos seus familiares, que é o meu GCL todo. Eu pedi o meu GCL. Jesus quer isso? Não. Eu tenho que abraçar ele, beijar ele. Ô, meu irmão, você bateu o seu carro, vamos consertar ele? Você precisa de minha ajuda? É sobre isso. Só isso que ele precisa. É do meu apoio. Ele não precisa que eu aponte para ele nada. Ele precisa do meu apoio porque ele ouve o mesmo evangelho que eu ouço. E quem disse que amanhã eu não posso passar pela mesma situação? Até porque o eu, ele mesmo já sabe. É relacionar. Nós temos que relacionar. E eu tenho que inserir ele no meio da galera. Ele tem que estar no nosso meio. Ele tem que estar no meio do povo. Ele tem que estar ali conosco. Errar, vai errar mesmo. Eu também vou errar, você vai errar, você vai errar. Nós erramos todos os dias. E se fizéssemos isso conosco? Se você parar de relacionar comigo, você também ficar sabendo de algo de mim, parar de relacionar comigo, eu vou sair da igreja. Eu vou abandonar isso. Porque eu não quero estar num lugar desse. Eu quero estar num lugar onde eu tenho apoio. É sobre isso. Relacionamento é algo que você conta com alguém. Eu posso contar contigo. Eu posso contar contigo. Na hora que eu for embora, se o meu carro estragar, eu posso contar com o pastor Jefferson, vai emprestar o carro, ou alguém vai me levar na minha cidade. Eu posso contar com gente. Senão, não vale a pena. Não vale a pena nos relacionar. É questão da empatia, né? Sim. Tem que ter, tem que existir. Amém. Considerações finais?
Vamos lá, alguma consideração? Eu sou grato, cara, por esse dia, eu sou grato por tudo que eu tô vivendo, né? Tem pouco tempo que eu tô na igreja wesleyana, né? Eu vim da comunidade evangélica Nova Vida, aqui da Pampulha, do Itatiaia, Belo Horizonte, do Pastor Divino. É um grande pastor extraordinário. E estou tendo a oportunidade, né, de passar por esse ministério. Eu tenho achado o meu lugar. Show. Deus tem feito grandes coisas na minha vida e eu estou à disposição. Estou à disposição para o que vier. Boa. Aqui Deus está ouvindo aí. Pode mandar. Boa, grava. Olha que Deus tá ouvindo, tá gravado. Bora mandar, é radical, pode mandar. Considerações finais, irmão. Também sou muito grata a Deus, né? Como eu falei, fazem 2 anos e pouco que eu tô na Igreja Metodista Wesleyana, para mim tem sido, assim, um tempo de graça. Vivi da graça realmente, Senhor, muito, muito acolhida, muito amada, assim, para mim tem sido uma bênção. Show. Nísio. A questão de gratidão, né? A gente percebe na caminhada. Se nós estamos continuando caminhando é porque nós estamos gostando, né? Ninguém fica Verdade. continuando onde não tô gostando, né? Então, graças a Deus também, né? Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Pela oportunidade de estar participando desse seminário, que está me fazendo crescer muito no conhecimento e está despertando na gente outros dons, aquela vontade de aprender mais, né? E agora essa oportunidade desse podcast aqui, ó, isso aqui tem que continuar. Vai voltar. A gente fica meio aqui, a primeira vez e tudo, mas vai soltando e é bom, hein? A gente continuar fazendo isso aí. Tá de parabéns os irmãos aí. Legal. Pessoal. Maravilha. Para você que está nos assistindo, você tem todo ano 2 oportunidades de ingressar nesse seminário, esse podcast que é feito por alunos. E é um prazer ter você aqui conosco. Se quer viver tudo isso, quer participar dessa transformação, de toda essa contextualização, você é mais do que convidado para participar desse momento conosco. Se inscreve no nosso canal, manda esse vídeo para os grupos lá da sua igreja, compartilhe isso com seus pastores, enfim, com seus amigos. E deixa aí nos comentários como nós, na sua opinião, podemos contextualizar esse amor de Cristo na nossa geração. E eu te espero no próximo. Deus abençoe sua vida.